Vamos fazer o quadro Perguntas e Respostas. Eu recebi algumas perguntas de uns clientes, né, de uns clientes novos aqui, e achei interessante e pensei, bom, né, deve ser dúvida de outras pessoas também, então vamos, né, responder de forma bem direta, bem simples, né, cada uma delas, né. E aí, qual foi a primeira pergunta? Ele falou assim: doutor, boa tarde. Durante um atendimento de urgência e emergência de um hospital, em quais situações devo me negar em atender um menor de idade desacompanhado? Quando existe urgência e emergência, de forma alguma, você pode deixar de atender. Então, a regra geral é nunca se recusar, absolutamente, tá, quanto à questão do atendimento. E isso está protegido no Código de Ética Médico e pela Constituição Federal, pelo direito da saúde. Mas também tem um porém. Se o menor chegar sozinho e você precisar fazer procedimentos que às vezes exigem consentimento informado, por exemplo, de cirurgia, internações, tratamentos complexos, aí sim você tem o direito de até, né, tentar localizar os responsáveis. E aí, como você tem essa obrigação, você tem que comunicar imediatamente à administração do hospital. Você precisa registrar em prontuário as tentativas de contato, os horários e avisar a polícia e o conselho tutelar. Mas a gente não pode deixar de atender o paciente. A gente tem que estabilizar o paciente, né, enquanto isso acontece, dar todo o tratamento quanto ao paciente. A recusa só é legítima em situações que não tem emergência, ou seja, onde você realmente não consegue aquele consentimento válido. E mesmo assim arriscar, tá? Então, melhor é sempre documentar bem e envolver, né, as instituições aí. Outra pergunta que ele me fez é sobre proibir gravações. Eu já falei em outros vídeos, né? Mas vamos supor que seu paciente chega lá e está querendo fazer a gravação e começa a te gravar, tá? Quando você está num consultório ou numa sala de estabilização, você tem total direito de proibir ou de explicar por quê, né? Que você não quer ser gravado. Como é seu consultório, né, você pode estabelecer regras de acesso. Além disso, você, né, conforme a privacidade médica e a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem esse direito, né, de imagem. Então, mesmo que seja paciente, né, chegue gravando e tal, ele está, às vezes, capturando a sua imagem sem seu consentimento, você pode falar com ele para poder parar. E em ambientes hospitalares, em salas de estabilização, existem outros pacientes, então é totalmente proibido, existem pessoas ali, e isso viola a privacidade também deles, né? E como é que a gente faz isso na prática? A gente pode colocar uma placa, né, na entrada: proibido gravar, fotografar neste ambiente, né? A gente precisa comunicar verbalmente ao paciente no início do atendimento e registrar em prontuário se o paciente insistir em gravar, tá? E se ele continuar, você pode interromper o atendimento. Você vai documentar isso e você vai solicitar que ele saia da sala, né? Você chama a segurança, se for o caso, e coloque tudo isso nos seus relatórios, né? Nos seus termos e documentos que estão, né? Que são ali do hospital ou de onde você está trabalhando. É importante, tá? Que você que está atendendo nunca estar agressivo, ou seja, nunca tome medidas agressivas, né? A gente precisa ser firme, né? E educados, tá? Então, fica essa dica aí. Como é que a gente pode, né? A terceira pergunta. Ele fez o seguinte: como é que a gente pode se proteger de acusações de agressividade ao comportamento, né, de pacientes? Isso é muito comum, né, nas nossas UBSs, no SUS, enfim, nos hospitais do nosso Brasil, e preocupa muito os médicos, e com razão, né? E a documentação é a sua melhor amiga. Então, documente tudo. O que você faz durante o atendimento. Então, você precisa de um prontuário detalhado, né? Não é só diagnóstico. Você precisa descrever o comportamento do paciente, se ele estava agressivo, se ele recusou e o porquê, se ele estava alcoolizado. Você pode chamar as testemunhas sempre que possível, sempre tem alguém ali perto, você pode chamar um enfermeiro, técnico, enfim. E isso não é desconfiança, é proteção mútua, tá? Então, sempre se dirigir com um tom profissional, mantendo a calma, mesmo com o paciente, né, às vezes que seja difícil ali. Isso fica evidente muitas vezes depois que registra a recusa, né, e aí o paciente vem, às vezes, na recusa de tratamento e você, enfim, às vezes acaba, né, discutindo com ele ali. E se
o paciente se recusou de qualquer tipo de tratamento, ele precisa assinar um termo também de recusa, tá? E se não quiser assinar, você vai registrar isso nos seus documentos internos, que ele recusou, e aí você vai, né, guardar tudo em prontuários, registros, as comunicações, e nunca deletar aquilo ali, tá? E mesmo que pareça significante, você precisa guardar todos esses documentos, porque se foi algo grave naquela época, você precisa até avisar a administração e a direção da clínica, tá? Quarto ponto, né? Vamos falar sobre o quarto ponto. Ele perguntou sobre, né, tá muito na moda, evidente, políticos chegando na hora de repouso e gravando, né? Então, o que acontece? A regra, ela é muito clara nesse sentido, que assim, é muito delicado, né? Porque envolve políticos. Mas a lei, ela é muito clara. Todo médico tem o direito de descanso e ao repouso, né? E isso se estende ao médico também, né? Nós temos, se ele for seletista, o artigo 67, que fala sobre o direito, né, de descanso. E você também, médico, não é obrigado a atender fora do seu horário, né? Então, independentemente de quem seja o paciente, né, se chegar um político lá gravando e dizendo que você não está atendendo, você tem que ser simples e educado falando que você está em horário de repouso. E ponto final, né? Você tem que ser firme, educado, porque você tem que explicar que médicos que estão em plantão, né, têm o direito de descanso, tá? Isso é constitucional, não só constitucional, mas, né, se a gente pegar, né, os casos no Conselho Federal, né, o regimento interno, isso diz respeito, né? Você não é uma máquina, você não consegue atender todo mundo, você inclusive precisa de descanso. Então, né, se o político, né, insistir ou ameaçar, né, eu sempre oriento a chamar a polícia. E mesmo sendo político, você precisa chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, e você vai registrar tudo, tá? Data, hora, o que foi dito, se gravou, o que aconteceu. E os riscos aqui, tá? De políticos, às vezes, usar essa gravação para criar uma narrativa nas redes sociais, né? Isso tem uma questão muito séria, né? De uso de imagem, né? Calúnia, difamação, né? Aí cabe dano moral, cabe processo contra ele. Então, a gente não discutir, né, com ele sobre política, sobre saúde pública ou nada do tipo, né? Não dá declaração enquanto está sendo gravado e apenas repita que você está no seu horário de repouso e que você não pode atender. Depois você vai comunicar isso às instituições e ao seu sindicato, se for, né, o caso, tá? E se ele tentar usar essa gravação para prejudicar, você tem argumentos muito fortes, que você estava no seu horário de repouso, que é garantido, né, como já dito aqui, e os seus, né, o seu consentimento ali no sentido de documentação, né? Então, o político que invade, né, o seu espaço de trabalho, ele precisa, tá, ser educado, cortês, ele não pode fazer, né, com que você fique prejudicado de certa forma no seu repouso, ok? Então, espero que ajude aí, né, alguns clientes, parceiros, enfim, que esse vídeo vai ser encaminhado. E, né, espero que vocês tenham gostado aí desse novo formato aí, perguntas e respostas. Então, sempre no final da semana, eu vou tentar juntar todas as perguntas e as respostas ali da semana e vou trazendo aqui em um canal, né, para ajudar, né, outros profissionais que tenham essas dúvidas. Até a próxima, fiquem com Deus e não deixe de curtir, compartilhar, né, aqui nos nossos canais. Tchau!